Fala galera! Aula de hoje, a gente vai trabalhar a classificação das cadeias carbônicas. Tudo bem? Um tópico muito importante para reconhecer as propriedades e reatividade dos compostos orgânicos. Vamos começar com a primeira das classificações. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como abertas ou fechadas. Além disso, recebem outros nominhos, né? No caso das cadeias abertas, são chamadas de cadeias acíclicas, né? No caso aqui o A é a negação, então acíclica seria não cíclica, ou alifáticas. E as cadeias fechadas são às vezes chamadas também de cadeias cíclicas. Vamos ver aqui dois exemplos. Nesse primeiro eu tenho uma cadeia aberta. Repara que este primeiro carbono, ele não se liga a este último carbono, ou seja, a cadeia ela tem um início e tem um fim. Já nas cadeias fechadas, um carbono inevitavelmente se conecta a outro e você não encontra extremidades, porque o último carbono vai se conectar ao primeiro e assim por diante. Dentro das cadeias fechadas, a gente tem as chamadas alicíclicas e aromáticas. Essas vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas aqui é importante, primeiro classificamos em cadeias abertas, com extremidades, ou fechadas, sem as extremidades. Essa é a primeira classificação. As próximas classificações, elas vão levar em consideração as cadeias abertas, mas a mesma análise que faremos para as cadeias abertas podem ser feitas para as fechadas. É só por uma questão de facilitação, tá? Então, além de cadeias abertas e fechadas, a próxima classificação, temos as cadeias chamadas normais ou retas e ramificadas. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia onde a gente só tem carbonos primários e secundários. A consequência disso é que se eu fizer uma sequência partindo do primeiro carbono até o último, eu consigo passar por todos os carbonos. Tudo bem? Já a cadeia ramificada, se eu pegar de uma extremidade a qualquer outra, eu não consigo passar por todos os carbonos. Tá? Percebe que aqui a gente tem a presença de carbono terciário e carbono quaternário. A consequência é que você passa a ter não duas, mas mais de duas. Nesse caso aqui a gente tem 5 extremidades. Tá? Então cadeias normais são 2 extremidades, só composta por carbonos primários e secundários. Cadeias ramificadas contém pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário e a consequência é que você passa a ter mais de 2 extremidades. Tudo bem? Próxima classificação. A gente classifica as cadeias como homogênea ou heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? Sem um heteroátomo entre os átomos de carbono, ou seja, a própria cadeia ela é composta somente por átomos de carbono. Por exemplo, aqui, ó, este carbono se conecta a este carbono, que se conecta a esse carbono, que se conecta a este carbono. Entre os átomos de carbono não tem nenhum outro átomo. Já numa cadeia heterogênea, ó, este carbono se conecta a esse carbono, que por sua vez conecta a este oxigênio. E aí você tem outro átomo de carbono. Então este átomo de oxigênio está no meio da cadeia, separando este carbono deste carbono. Ele é chamado de heteroátomo, um átomo diferente do carbono dentro da cadeia. Repara, não é só o fato do oxigênio estar aqui, é o fato do oxigênio estar entre os átomos de carbono e isso faz toda a diferença. Tudo bem? Repara, porque aqui em cima, na primeira cadeia, a gente também tem átomos diferentes de carbono. A gente tem os hidrogênios, mas os hidrogênios não estão entre os átomos de carbono, diferentemente desse oxigênio. Para que seja, para que um átomo possa ser um heteroátomo dentro da cadeia, repara, ele tem que estar ligado a 2 ou 3 outros átomos de carbono. Então tem que ser um átomo que faça pelo menos 2 ligações. Hidrogênio só faz uma, ele não pode ser um heteroátomo. Os principais heteroátomos são o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, tudo bem? Então, homogênea sem heteroátomo, heterogênea com a presença de um heteroátomo. Mais uma classificação, a última dessas principais. A gente classifica as cadeias como saturadas ou insaturadas. As cadeias saturadas é quando você tem somente ligação simples entre os átomos de carbono. Já a cadeia insaturada, você tem a presença da ligação dupla entre átomos de carbono. A ligação dupla ou a ligação tripla, ela é chamada de insaturação. Ah, Júlio, mas então quer dizer que aqui também é uma insaturação, aqui ó, entre o carbono e o oxigênio? Não, isso não é uma insaturação. Apesar de ser uma ligação dupla, para que seja considerada a insaturação, tem que ser uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono
como representado nesta posição. Se não for entre os átomos de carbono, ela não é insaturada. Tá legal? Além disso, pessoal, lá no comecinho dessa nossa videoaula, nós falamos sobre cadeias fechadas aromáticas. E o que viria a ser isso? Tá aqui um exemplo de uma cadeia aromática. Uma cadeia aromática é uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada, com 6 átomos de carbono, com uma particularidade. Você tem ligações duplas e simples alternadas. Então tem carbono dupla, carbono dupla, simples e assim por diante. Tudo bem? Ela pode ser representada desta maneira aqui, né, na forma simplificada, tá vendo? Ó, 6 vértices, ligação dupla e ligação simples de maneira alternada. Ou pode ser representada desta outra maneira, 6 vértices e um círculo no meio. Mas por que fica com esse círculo aqui no meio? Vale a pena a gente conhecer essa história, tá? A questão é a seguinte: essas ligações duplas dentro do anel aromático, elas não ficam paradas, elas ficam constantemente se movimentando. Tá? Elas não ficam paradas em nenhum momento. De modo que não é correto eu representar somente a dupla em um lado ou em outro. O mais correto seria se eu conseguisse representar desta maneira. As ligações duplas ficam constantemente se movimentando dentro do anel aromático. Então, ao invés da gente fazer, e como não dá ainda para a gente desenhar de maneira dinâmica dentro do papel, né? Aqui não é o jornal do Harry Potter, então a gente faz desta maneira simplificada. Todas as vezes que a gente estiver vendo essa estrutura aqui no meio, a gente sabe, é como se houvesse duplas e simples alternadas constantemente se movimentando. Essa estrutura é chamada de anel aromático ou anel de benzeno. Tudo bem? Para fechar a aula, vamos fazer um exemplo. Uma ou outra. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos classificar a nossa cadeia carbônica. Então temos aqui uma cadeia. Primeira coisa, ela é aberta ou ela é fechada? Bom, ela tem extremidades, né? Ela tem 3 extremidades. Então, é uma cadeia aberta, também chamada de alifática. Agora, ela é saturada ou insaturada? Opa! Temos aqui a presença de uma dupla ligação. Portanto, ela é insaturada. A dupla ligação é chamada de insaturação. Agora, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Aí você pode dizer, Júlio, tem um oxigênio, o oxigênio é heteroátomo. Cuidado! Heterogênea é só se houver ligação de um heteroátomo entre os átomos de carbono. E esses 2 oxigênios não estão entre átomos de carbono. Portanto, é uma cadeia homogênea. Tudo bem? Por fim, é uma cadeia ramificada ou uma cadeia normal? É uma cadeia ramificada. Ela possui 3 extremidades e tem a presença aqui de um carbono terciário. Tudo bem? Então esse carbono terciário faz com que a minha cadeia tenha 3 extremidades e, portanto, seja classificada como cadeia ramificada. Tudo bem, pessoal? Agora é só fazer exercício. Tchau, até mais.